Pode se assentar. Antes de entrar na pregação, eu queria compartilhar algumas coisas que estão acontecendo, né, em missões, lá na Jocum, e também convidar vocês. Tem intercessor nessa igreja? Opa, glória a Deus então, porque eu estou procurando intercessores. O fundador da Jocum, eu não sei quantos já ouviram falar da história dele, ele se chama Loren Cunningham, ele já está, né, numa idade bem avançada, ele descobriu há alguns anos um câncer que se espalhou pelo cérebro também, e já assim, ele já entendeu, ele já tem um laudo que ele sabe que ele vai falecer, né? E por que você está falando feliz, Vitória? Tá tudo bem, gente. Ele entendeu que ele está completando a carreira dele, mas ele entendeu que ainda tem uma missão para acontecer. Eu fico assim muito encantada com isso, porque alguém que já entregou a sua vida toda a Cristo, ainda nos últimos dias, sabendo que aos últimos dias ainda tem mais uma visão de Deus para compartilhar com a gente, né? E eu quero, antes da pregação, compartilhar essa visão também com vocês. Vocês sabem que existem muitas línguas pelo mundo todo, né? Aqui no Brasil mesmo, quantas línguas existem? Você tem noção? Mas você sabe que não é só português, né? É isso aí, então a gente já avançou bastante. Nós temos muitos povos indígenas aqui no Brasil, nós temos a Libras mesmo, né, que também é uma língua oficial do nosso país. Então nós temos, assim, muitas línguas. E muitas das línguas, eu estou falando do Brasil para ser mais fácil para a gente entender, né? Muitas das línguas do nosso país, elas não têm escrita, né? Porque são línguas faladas. Durante muitos anos, a palavra de Deus, ela foi traduzida de forma escrita. Então, em alguns lugares onde não tinha um idioma escrito, eles tentavam introduzir um idioma, o que é muito difícil, né? Você criar um idioma escrito para uma língua. Mas muitos missionários fizeram isso, glória a Deus, porque a Bíblia chegou em muitos lugares através disso. Mas traduzir a Bíblia para um outro idioma que você provavelmente não vai ter lá, né? Joga no Google e já traduz. Não é assim, não é esse processo. É tudo manual, assim, né? Levava em torno de 30 anos para você conseguir traduzir a Bíblia inteira. Gente, 30 anos. Eu tenho 24 anos, eu nem sei o que são 30 anos ainda, né? Então, muitos missionários, assim, entregaram a sua vida e nós louvamos ao Senhor pelos que decidiram viver entre os povos e traduzir a Bíblia por anos da sua vida. Mas Deus nos deu uma revelação mesmo. Eu acho que só o Espírito Santo poderia nos mostrar o que ele tem mostrado, que é a tradução oral da Bíblia. Então, um processo que antes levava 30 anos para acontecer, hoje pode levar em média de 3 anos para acontecer, a Bíblia toda ser traduzida de forma oral, por meio de áudios. E como esses povos, eles realmente não usam a escrita, talvez eles usem a escrita da língua mais oficial do país, né, mas no seu cotidiano eles não usam a escrita, então realmente a oralidade é o que funciona muito mais e atinge o coração deles muito mais do que as palavras escritas, né? Tá, Vitória, por que você está falando tudo isso e aquilo? Né? Existem missões trabalhando há muitos anos com a tradução, a própria Jocum também está há muitos anos trabalhando nisso. E, como eu falei do Loren, né? A última visão assim, que ele teve se chama OMT, que é Oral Mother Tongue, né? Que é a tradução para a língua materna. Porque você ouvir, quem aqui já leu alguma frase em inglês ou consegue ler livros em inglês? Eu leio muito pouco em inglês, não é muito, sim, nossa, né? Aquela coisa. Mas você lê uma coisa em outro idioma, é legal, é bom. Falando da palavra de Deus, foi assim que muitas vezes ela chegou em muitos lugares, era lida em outro idioma. Agora, você vê alguma coisa na sua língua materna, na língua que você cresceu e aprendeu desde cedo, isso atinge camadas muito profundas do seu coração, do seu entendimento, das suas emoções. Então, a palavra de Deus, ela precisa chegar na língua de cada povo, né? Nosso Deus é um Deus que fala todas as línguas. Nós não falamos, mas o nosso Deus fala todas as línguas. Então, a gente está agora como Jocum, se aventurando, eu falo se aventurando porque é um desafio muito grande,
mas o nosso Deus, ele é poderoso para nos dar a capacidade para viver esse desafio também. Nós estamos trabalhando para que todas as línguas tenham a tradução da Bíblia, né? E por que eu preciso de intercessores? Nenhum movimento no mundo, na história, que deu certo, acontece sem oração, sem muita batalha. Então, nós estamos divulgando isso às pessoas e convidando pessoas para orar por nós, e não necessariamente só nós missionários, mas por esses povos, por essas línguas, né? Porque o Senhor vai precisar nos dar o entendimento, nos dar as estratégias, né? Já existem muitas estratégias, nós temos estudado bastante. O pessoal acha que missionário não estuda, a gente estuda muito. Antropologia, linguística, eu tenho estudado isso há um tempo já também. Mas, ainda assim, isso não é suficiente. Nós vamos precisar da revelação do Senhor para fazer essas coisas, né? Você consegue colocar o QR Code Tem um site que se chama Pray, OMT, né? Que é um site de oração. Como ele funciona? Existe nesse site cada uma das línguas que não tem nenhuma tradução, ou que tem só um livro, ou só uma parte da Bíblia. E aí você consegue entrar nesse site, clicar em um dos idiomas, escolhe um país, aí dentro do país vai ter todos os idiomas desse país. Você consegue clicar, colocar o seu nome e se tornar um intercessor oficial desse idioma para que a Bíblia chegue até esse país. Então, é muito sério, só coloca seu nome lá se você for orar, mesmo por isso, mas nós precisamos de pessoas que batalhem conosco em intercessão, tá bom? Então, já está aqui. Vocês podem acessar esse site e aí depois você ora, pergunta para Deus, Deus, por qual língua eu posso orar? Por qual povo eu posso orar para que a palavra chegue? Por favor, anota isso aí no seu coração. Microfone. Anota isso aí no seu coração para você lembrar mesmo e participar desse movimento com a gente. Amém? Dentro disso, já vou explicando um pouquinho do que eu estou vivendo também em missões, né? O Senhor começou a falar comigo sobre essa questão da oralidade, da importância da tradução da Bíblia. E eu não sabia... Sabe quando as coisas assim não estão tão visíveis, a gente ainda tá com as coisas um pouco assim, Deus, o que o Senhor está falando exatamente, né? Parece que Deus vai dando peças conforme o nosso coração vai se encaixando, Ele vai nos mostrando, né? Então, eu comecei a estudar essas coisas, né? Linguística, comecei a me enveredar um pouco mais nisso, sem entender exatamente o que Deus tinha, mas eu falava, Deus, 30 anos para traduzir, eu não sei se eu tenho um coração tão sábio, tão paciente para isso, Deus. E me travava a mente, eu falava, 30 anos, Deus, 30 anos. Não que eu dissesse não, mas me dava, Deus, por favor, Senhor. E aí, quando eu comecei a ver a possibilidade da tradução oral, eu falei, uau, vai dar para fazer para vários povos. Em 30 anos vão ser 10, já pensou? E aí o meu coração começou a realmente se alegrar muito, muito nisso, né? E no que o Senhor tem construído. Então, eu já concluí. Falta só concluir algumas questões do estágio do curso de teologia pela nossa denominação, né, o Ceforte. Eu fiz alguns cursos dentro da Universidade das Nações de Antropologia, de Linguística, de contato com povos interculturais, né, entre outros contextos, choque cultural, todas essas coisas que a gente precisa entender um pouquinho. Trabalhei com algumas famílias de refugiados aqui no Brasil, família da Síria, da Líbia, do Afeganistão. E sem contar os povos brasileiros aí, né? Os sertanejos, quilombolas, e aí por aí vai, sobe favela, e tudo que o Senhor levava, assim, né? E tudo isso foi construindo, assim, esse caminho que o Senhor tem. A dança também tem sido uma ferramenta, assim, que Deus usa muito além do que eu imagino. Quando eu falo, é só dança, de repente, Ele usa isso para me fazer relacionar, conversar com pessoas e chegar em lugares com as portas escancaradas, né? O Senhor tem dado a arte como, não digo nem ferramenta, mas como uma porta mesmo, é uma porta aberta para que eu chegue em muitos lugares, graças a Deus por isso. E aí agora eu vou dar mais um passo nessa tradução. Quando eu falei, amém, Senhor, vou trabalhar na tradução, então, falei assim, mas eu vou começar do zero. Aí Deus falou, você não está começando do zero, eu já te coloquei no caminho, mas eu estava deixando você mais tranquila para você não se desesperar, que a gente às vezes fica um pouco assustado quando vê o desafio, né? E aí agora eu vou fazer uma escola de discipulado bíblico, lá em Minas Gerais.
que é uma escola de 3 meses, onde em 3 meses eu vou estudar o contexto histórico afinco assim, de cada um dos livros, para entender como, quando eu estou lidando com alguém que está numa questão de, deixa eu pensar, uma cultura que tem culpa e vergonha muito fortes, né? Como que eu vou lidar com isso? Eu vou estudar os livros da Bíblia para saber qual livro primeiro eu acordo com esse povo, como que eu vou discipulá-los através da palavra do Senhor. Então, é uma escola que vai ajudar muito a entender a Bíblia, já como me relacionar com cada uma das questões, né, que vão ser encontradas assim no campo. Então, peço orações também. Essa escola começa no dia 16 de julho. Vou chegar um pouquinho atrasada porque estarei em outros compromissos da base que eu faço parte, mas vou participar dessa escola, né? Eu vim aqui, o pastor Ataúfo até falou, né? Estava em Itu, vou para Cotia, estou passando aqui. Eu vi que esse ano eu não ia ter férias, aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou pegar assim essa semana que tem e vou correndo ver minha família, ver todo mundo. Então, a vida do missionário é assim, né? Quando sobra um tempinho, a gente corre e vê os nossos, assim, né? Falei assim, se não só em dezembro, então deixa eu aproveitar agora, senão a Clarinha daqui a pouco tem 5 anos de idade, né? Então, corri também para ver todo mundo, ver os meus pais, e é um prazer muito grande estar aqui, né? Não só para pregar. Quantas vezes eu vim aqui em Edu Chaves e só de sentar no banco, assim, já me dava uma alegria estar com vocês. Vocês são uma igreja viva, né? É perceptível que vocês têm o coração inclinado ao Senhor, têm a adoração, assim, como um foco desse lugar. E isso é muito lindo, isso é muito vivo. Eu louvo ao Senhor por poder compartilhar da palavra dele com vocês. Deixa eu começar a palavra, senão a gente vai ficar sem tempo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, que foi lido aqui, mas a gente vai começar pelo versículo 28. Romanos 8, 28. Todos acharam? Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Esse versículo é um versículo, assim, muito conhecido nosso, né? E eu gosto muito de lembrar desse versículo quando a minha confiança está se abalando um pouquinho no Senhor, né? Quem aqui já ficou um pouco desconfiado do Senhor, já teve a sua confiança um pouco abalada? Não precisa levantar sua mão, fique tranquila. Mas todos nós passamos por isso, né? Eu acho que é natural do nosso coração corrompido. A gente olha para um Deus tão grande, às vezes o nosso coração esmorece um pouquinho. E eu queria que a gente olhasse um pouco mais o contexto desse versículo. Então, eu vou ler a partir do versículo 24, para a gente entender onde é que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem, né? Vamos ali, então, ler a partir do verso 24. Porque somos salvos em esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como esperançar o que um homem vê? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Vou parar, a gente vai ler os próximos, mas vamos parar por aqui, né? A gente está vendo ali, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas aí a gente só voltou a alguns versículos e está falando... Porque às vezes assim, quando a gente lê todas as coisas cooperam para o nosso bem, parece que todas as coisas vão dar certo para nós, né? Não sei quem já leu esse versículo com essa expectativa, assim. Então, tudo vai ser perfeito, então os dias todos serão bons, serão todos os dias ensolarados, maravilhosos, que eu já acordo cantando, que eu já acordo super sorridente, porque tudo coopera para o meu bem. Não é bem assim. Isso não tem muito a ver com o Evangelho, tem um pouco mais a ver com o filme da Disney do que com o Evangelho, de fato. Na vida cristã, esse verso 24 vai mostrando um caminho muito mais palpável para nós. Você precisa de esperança e de fé para crer no óbvio? Você precisa? Não, né? Porque se é um caminho óbvio, se é um caminho que eu estou vendo, se eu sei que eu tenho que chegar até o final desse corredor, está tudo aberto, eu sei que eu não tenho que pular por cima do banco, eu sei que
não tenho nenhum atalho, nenhum imprevisto, eu só preciso chegar ali. Eu não preciso de fé para isso, eu não preciso de fé para chegar até o final desse corredor. Eu não preciso de esperança para chegar até o final desse corredor. Então aqui está falando claramente, se eu vejo, então não é esperança. Se eu sei o final, se eu sei o resultado, se eu sei como vai ser, então isso não é esperança. Isso é só atravessou ali, pronto, chegou. Isso não é esperança. Mas aí quando eu não vejo, quando eu não tenho certeza, quando eu não tenho noção exatamente do que vai ser, como o testemunho que foi contado aqui, esqueci o nome dela, pela Mariana, como o testemunho que foi contado aqui pela Mariana, ela não sabia se ela ia passar ou não nessa audição. Com certeza ela não está aqui agora, mas com certeza ela ficou muito nervosa. Ah, tá ali. Ficou muito nervosa para fazer esse teste. Eu imagino que eu ficaria super nervosa. Já pensou? E se eu tocar uma nota errada? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Com certeza. Porque isso é esperança. Eu acredito que eu posso ganhar essa bolsa, mas eu não tenho certeza, eu não tenho garantias. E por que eu estou falando isso, né? Às vezes a gente está passando por uma situação de enfermidade. Não sei quem aqui está enfrentando uma luta nessa área, né? E aí, eu quero ser curado. Eu espero ser curado. Eu gostaria de nem ter ficado doente. Essa é a verdade. Eu gostaria de nem ter precisado, de nem precisar orar sobre isso, né? Só que e quando Deus não me cura imediatamente? Se Deus não me curar, ainda é verdade que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ainda é verdade na sua vida? Se Deus não te curar, se Deus não fizer um milagre, você está dizendo que Deus não pode fazer? Deus é poderoso, soberano, Ele pode fazer todas as coisas. Mas talvez hoje você está passando por uma situação em que você não está vendo um milagre acontecer. Eu achei muito interessante que as músicas que foram cantadas foram muito conectadas com o que o Senhor estava compartilhando no meu coração para trazer, né? E teve uma música que falava, Deus não precisa fazer a pedra virar pão para mostrar que Ele está no deserto. E tinha até uma frase que falava, né? Eu não preciso do milagre para crer. Mas será que você não está precisando do milagre para crer? Tiveram discípulos que caminharam com Deus. Caminharam lado a lado com o Senhor e viram muitos sinais e maravilhas. Mas o que aconteceu quando Cristo foi levado? Eles fraquejaram na caminhada deles, tiveram sua crise de fé ali. E meus irmãos, sim, nós vamos passar por crises de fé, nós vamos precisar que o Senhor fortaleça nossas forças. Tá tudo bem você passar por isso, mas o seu coração precisa perseverar no Senhor. Seu coração precisa voltar para o Senhor e entender que ainda assim, quando Deus não me cura, as coisas ainda cooperam para o meu bem. Ainda assim, quando o meu casamento não está perfeito, as coisas cooperam para o meu bem. Quando eu não tenho o emprego que eu gostaria, se a Mariana não passasse nesse teste, as coisas ainda cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou falando tudo isso porque o foco principal dessa palavra é sobre confiança no Senhor. Você não precisa de confiança para atravessar esse corredor, mas você precisa de confiança para se lançar nos braços do Pai. Você precisa de confiança para passar pela sua aflição diária. Para passar por um dia difícil, você precisa de confiança no Senhor. E essa confiança, fique tranquilo. A palavra do Senhor fala que pela graça nós somos salvos, em Efésios 2, pela fé. E isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Então fique tranquilo que até para confiar no Senhor, isso não depende de você. Você vai dar passo sim, mas essa fé é o Senhor que vai te dar como dom. Porque você não é capaz nem de produzir a fé para crer em Deus. Nós sem o Senhor, gente, não dá. Não é assim, ó. Eu creio, e de repente você tem fé. Não é um pensamento positivo a fé que você
Ai, vai ficar ensolarado, vai ficar ensolarado, vai ficar ensolarado. Não fica, adivinha? Não acontece assim. Mas é dizer, Senhor, eu estou em crise hoje com a minha fé. Senhor, eu não consigo confiar no Senhor. Confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor, Deus, eu estou com muita dificuldade de crer no Senhor. Deus, eu não estou entendendo por que o Senhor não está me curando. Deus, eu não estou entendendo por que o Senhor ainda não fez tal coisa. Confesse ao Senhor. Ore ao Senhor e clame ao Senhor. Deus, me dá fé porque eu não tenho. Me dá fé porque só o Senhor pode me dar essa fé para caminhar. Amém? Vamos ler um pouquinho mais para frente. No verso 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo faz muito mais sentido agora, não faz, meus irmãos? Porque eu sei que é uma esperança que não está no que eu vejo, mas ainda assim coopera para o meu bem. Eu sei que eu preciso que o Espírito está dizendo aqui, que intercede com gemidos, me fortaleça nas minhas fraquezas, porque eu não aguento caminhar. Mas eu preciso que o Espírito de Deus me fortaleça para isso, e é por isso que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque até na minha fraqueza, esse Espírito Santo vem e me fortalece, intercede por mim, intercede pelo meu coração, intercede pela minha aflição. Você já parou para pensar que enquanto você está orando e chorando por cura, o Espírito do Senhor está do seu lado chorando e orando junto com você? Você já parou para pensar que nenhum momento da sua caminhada com Deus é sozinho? O Senhor está junto com você, passando pelas aflições. Então eu te pergunto, o que é mais importante? Eu apenas ser curado? Ou eu ter caminhado com Deus pelo meu deserto e concluir a minha caminhada de fé com Deus? O que é mais importante, meus irmãos? É muito bom receber o milagre, mas nós precisamos aprender a caminhar com Deus no deserto até chegar aos milagres. Porque o nosso coração é provado e aprovado nesse momento. Nós somos moldados pelo Espírito Santo nesses momentos. Não fuja das aflições, não fuja das lutas, não fuja dos problemas. Não fuja. Nós vivemos um tempo em que ninguém quer problema. Todo mundo quer o quê? Good vibes. Não tem nem conflito, né? Não pode nem entrar em conflito, assim. Não pode nem falar algumas coisas, porque também é conflito. Não... Gente, a vida tem problemas. Eu tenho só 24 anos, né? Quem sou eu para falar isso? Provavelmente tem pessoas aqui que poderiam me dar muitas lições melhores sobre esse assunto. Mas eu estou falando do que eu estou aprendendo a confiar no Senhor. Porque Ele tem forjado meu coração e me mostrado, eu sou bom e fiel. Ainda que você não veja os meus milagres, eu sou bom e fiel. E meus irmãos, eu tenho conseguido, assim, ó, a cada manhã, nas meditações, dizer, Senhor, eu sou tão feliz com você. Senhor, eu estou tão feliz. Porque não é sobre as coisas que estão na minha frente, não é sobre as coisas que eu estou tocando, não é sobre as coisas que eu estou vendo. É sobre o Deus que está comigo em todas as coisas que eu passo, que está com você em todas as coisas que você passa. Amém? Vamos seguir um pouco mais para frente, no verso 29. Para quem Ele conheceu antes, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que Ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que Ele predestinou, a estes também os chamou, e aos que Ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com Ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que o condenará?
É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Gente, que pergunta maravilhosa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será? Será a tribulação que vai te separar? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia. Isso aqui não está falando só sobre cristãos que estão em perseguição. Por causa do Senhor, você mata a sua vontade todos os dias. Por causa do Senhor, você morre todos os dias um pouquinho para que Ele viva. Não é só sobre ter alguém com uma espada, com uma arma na sua cabeça. Também é para isso. Mas é você escolher morrer todos os dias para você mesmo, para que Cristo seja formado no seu coração. Amém? Por causa disso, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. É esse o convite de Deus, a confiança. Não é caminhar nesse corredor que você vê, é caminhar nessa verdade. Onde a angústia, onde a aflição, onde a cura ou a não cura, onde nada dessas coisas pode nos separar desse amor, pode nos separar dessa certeza de que, Senhor, eu não entendo hoje, mas eu sei que todas as coisas que acontecem na minha vida, elas cooperam para o meu bem, Senhor. Porque eu amo o Senhor e nada pode me separar desse amor. Nada pode te separar desse amor. Amém? Amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em mais um versículo sobre confiança, que está lá em Isaías 40, no verso 31. É mais um devocional, né? Porque não dá para, se a gente fosse falar de confiança, ia precisar de muito mais tempo para falar de tudo. Mas uma coisa que eu tenho aprendido também é que quem confia no Senhor descansa de verdade. Porque a gente tem vivido assim um momento de muita ansiedade, né? Eu não sei quem aqui luta com ansiedade, eu vivo lutando todos os dias. A gente vive num momento em que as crises elas estão sempre batendo na nossa mente e as questões, as coisas que não aconteceram, as possibilidades. Mas quando a gente confia no Senhor, até sobre isso, Ele acalma. Porque eu entendo o quê? Que eu não estou no controle. Eu espero no Senhor e aí eu entendo que eu consigo descansar. Porque esse é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas da minha vida. Por quê? Tudo coopera para o meu bem. Porque eu estou colocando o Senhor acima de tudo. Se você se coloca acima de tudo, aí realmente eu não sei se tudo vai cooperar para o seu bem. Se você é o Deus da sua vida, aí provavelmente as coisas não vão cooperar nem um pouquinho para o seu bem. Mas se Cristo é o Senhor da sua vida, Ele está no trono e você confia nele que está no trono, então as coisas cooperam sim para o seu bem. Amém? Vamos ler esse versículo ali de Isaías 40, verso 31. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias, eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Amém? Eu quero realmente te convidar a pensar nessa realidade, onde tudo à minha volta é desfavorável, mas o meu coração consegue ter refrigério nessa palavra, de que a minha espera está no Senhor. A minha espera está nesse Deus que é soberano, que fez todas as coisas. Quando eu era criança, eu tinha vitiligo, que é aquela doença que a pele vai ficando branca. E aí, era aqui na mão, os principais lugares, e aqui atrás tinha um pouquinho também. E aí eu vivia orando, tipo, eu tinha uns 9 anos, assim, e eu queria muito que Deus me curasse.
Então, todo apelo de cura que tinha, eu ia lá na frente, só que eu fazia assim, né? Eu ficava orando e olhando, porque eu queria que fosse assim, mágica, sabe? Vai mudar a cor na hora. Então, eu ficava orando. Eu acho que eu dei pro meu tio, para todo mundo orar. Já orava por mim e ficava olhando. Toda oração, orava e ficava olhando. E é engraçado, porque a ansiedade da criança, assim, né, de ver o resultado logo, mostra a imaturidade também, né? Porque quando a gente começa a caminhar um pouquinho mais com Deus, a gente entende que as coisas não são assim. Ele sempre pode. Gente, ele pode deixar todo mundo aqui azul igual Avatar, se ele quiser. Ele pode todas as coisas que ele quiser. Ele é Deus. Mas como o nosso coração é trabalhado? Se a gente for os filhos mimados de Deus, que a gente acha que tem aquela luva, não sei quem assistiu Vingadores, mas que a gente estrala o dedo e as coisas acontecem. Se as coisas forem assim, quem é Deus, não é ele, é eu. Acontece no meu tempo, do meu jeito. Quem é Deus? Mas você não é Deus, nem eu. Deus é Deus. Ele é o Senhor. Se tiver alguma coisa que tem que ficar no seu coração essa noite, Deus é o Senhor. E enquanto você confiar no seu braço, você vai falhar. Enquanto você confiar nas suas vontades e desejos, você vai falhar. Mas enquanto você esperar no Senhor, suas forças serão renovadas. Você vai descansar no meio do deserto, você vai descansar no meio da tempestade e da tribulação, porque o seu coração está no Senhor. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar juntos agora sobre isso, para que o nosso coração esteja no Senhor. Quero te convidar a vir aqui na frente, se você quiser que o pastor, que os pastores estejam orando, não sei se tem presbíteros também, para estar orando por você, para que o seu coração esteja firmado no Senhor, para você olhar para o desafio, olhar para a tempestade, entender, eu não sou Deus, o Senhor é Deus, e eu quero descansar, Senhor. Eu quero descansar quando o problema bater na minha porta, quando a ansiedade, quando as aflições parecerem que vão me submergir mesmo. Eu quero descansar no Senhor. Amém? Quero te convidar então a vir aqui para a gente estar orando por você. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Santo é o Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Pai, porque sabemos que só o Senhor pode, Deus. Senhor, sabemos que todo o poder está em Tuas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus glorioso, poderoso, majestoso, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus. Senhor, nos perdoa, Senhor, por tomar as coisas na nossa mão, Senhor, e tentar fazer sem o Senhor, Deus. Nos perdoa, Senhor, meu Deus, por quando queremos ser os senhores das nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entregar as coisas nas Tuas mãos, Senhor. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Senhor. Por quem está assistindo a gente na live também, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entregar as nossas aflições a Ti, Senhor. Vem de encontro a cada coração, Senhor, a cada coração e vai moldando o nosso coração, Senhor. Senhor, nós não queremos andar, Senhor, fadigados, cansados, desesperados, Senhor. Como, Senhor, filhos sem pai, Senhor, nós temos o Senhor, nós temos um Pai. Senhor, nós temos salvação em Ti, Senhor. Deus, eu clamo a Ti, vem, Senhor, vem sobre nós, nos ensina a confiar, Senhor, nos ensina a segurar nas Tuas mãos e caminhar contigo, Senhor. Deus, vem, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos que tem clamado por cura, Senhor, por libertação da sua família, Senhor, por forças para lidar com vícios, meu Deus. Senhor, vem sobre cada um desses meus irmãos, segura as mãos deles, meu Deus. Senhor, sustenta a caminhada desses irmãos, Senhor. Que eles possam andar em esperança, Senhor, e não no
que os seus olhos veem, Senhor. Que o foco da sua vida, Senhor, meu Deus, seja caminhar em direção ao Senhor, Deus. Senhor, liberta, Senhor, o teu povo, Senhor. Salva, cura, restaura, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, sobre todas as coisas.